O episódio 2 da nova temporada de Monark: Legado dos Monstros começa com uma revelação assustadora. O Titã, que escapou no episódio anterior, não está apenas vagando pelo oceano. Ele tem um propósito muito perigoso que ameaça a vida na Terra. E pior, ele não está sozinho. E enquanto a Monark tenta rastrear esse novo Titã que se move nas profundezas do oceano, algo muito menor, mas igualmente perigoso, já está dentro da nave da organização. Uma criatura predadora, rápida e silenciosa, e completamente conectada ao Titan X. Hoje vou explicar toda a história do episódio 2, analisar o que esse capítulo revela sobre o Titan X, entender o conceito de Axis Mundi e discutir as teorias mais interessantes sobre o futuro da série. Então deixa o like no vídeo e vem comigo. Eu sou o Johnny e bem-vindos ao canal. Quando os titãs despertam, o mundo treme. Gigantes colidem sob céus em chamas. Mistério TV, a voz do Monsterverso. Mistério TV, onde os titãs dominam o universo. Salve, salve, turma! Como vocês estão? Eu estou ótimo. E o episódio começa logo após o desastre na Ilha da Caveira. O novo Titã libertado no episódio anterior, chamado pela Monark de Titan X, escapou para o oceano. Kong apenas observa ele indo embora sem fazer nada. Pois é, Kong, seu trabalho vai ficar para mais tarde. E agora o Titan X está se movendo lentamente pelas profundezas. Mas o problema é que sua rota passa por regiões de intenso tráfego marinho até chegar na costa. Se esse monstro emergir perto de navios ou cidades, o resultado poderia ser catastrófico, e milhões de pessoas teriam sua vida ceifada tanto pelo monstro colossal quanto por suas crias. E para monitorar a situação, a Monark leva os sobreviventes para o grande navio de pesquisa, o Posto 18, que passa a acompanhar o movimento do Titan X. Só que a ameaça não está apenas no mar, ela já está dentro do navio. Durante a evacuação na Ilha da Caveira, uma criatura pequena consegue entrar escondida em um helicóptero. No começo ninguém percebe, mas logo os ataques começam, e alguns tripulantes começam a desaparecer. Um corredor chega a ficar coberto de sangue. Esse monstro parece um tipo de escaravelho gigante predador misturado com algum cefalópode. Ele é rápido e extremamente agressivo. O navio acaba entrando em alerta. Enquanto isso, nos níveis inferiores da nave, Kate acaba ficando cara a cara com a criatura, e sem conseguir pedir ajuda, ela tenta usar um extintor para se defender, mas no momento do ataque, ela percebe que esqueceu de remover o pino de segurança. Quando tudo parece perdido, Kentaro aparece e dispara um sinalizador contra o monstro, e a criatura é atacada e ferida por eles. Mas o que acontece em seguida muda completamente a situação. O animal começa a emitir uma onda de energia infrassônica, uma espécie de chamado, e alguém responde. Nas profundezas do oceano, Titan X muda imediatamente sua rota. Agora ele está indo direto para o navio da Monark. É nesse momento que os cientistas percebem algo assustador. Aquela criatura pequena não é apenas um animal aleatório. Ela faz parte do mesmo ecossistema do Titan X, ou talvez até funcione como um tipo de mensageiro biológico ou sua própria cria. Mas momentos atrás, desesperados, a Monark tenta criar um plano para desviar o monstro de colidir com navios. Eles equipam um drone com um emissor sonar para imitar o sinal da criatura. A ideia é atrair o Titã para longe dos navios. Li Shawn assume o controle do drone e tenta conduzir o monstro para longe das rotas marítimas, mas o plano falha e o drone é destruído por um dos tentáculos, e o Titã continua avançando. É aí que avançamos a história novamente e voltamos para a parte onde Titan X agora está indo em direção ao grande navio da Estação 18 para recuperar sua cria. E sem outra opção, Li Shawn agora toma uma decisão muito arriscada. Ele pega a criatura capturada, que já está bem ferida, e a leva para um pequeno barco inflável. Quando o Titan X finalmente chega ao barco,
Lee joga um monstro menor no oceano, mas instantaneamente o Titã muda seu comportamento. O episódio dá a entender que o Titã X hesita por um tempo nesse momento, e isso o distrai tempo suficiente para Li Shawn escapar. E após isso, o Titan X mergulha novamente nas profundezas do oceano, mas continua livre. E agora Monarch sabe que esse Titã não está sozinho e tem um mini exército ao seu comando. Antes que esqueça, voltando ao final ali dos anos 50, onde Li Shawn e também sua equipe estão tentando desvendar o mistério do Titan X. No decorrer dessa história, descobrimos que aquele povo da ilha adora o Titan X como uma divindade, e após essa grande festa ritualística, eles simplesmente, entre aspas, entregam Miranda e sua companheira para a criatura que está emergindo. E então no final do episódio vimos ele, Titan X, emergindo com toda sua fúria e violência para a superfície, juntamente com todas as suas crias que despertaram. Qual a ligação do povo da ilha com o grande Titã? Só vamos descobrir isso em breve, mas temos algumas teorias para falar agora na Parte 2. Análise do episódio. Dessa vez tivemos um episódio com menos kaiju e mais história, e tá tudo bem, gostei do episódio, e ele traz algumas revelações muito importantes para o Monsterverse. A primeira, que é bem óbvia, é que esses pequenos titãs fazem parte do Titan X. Tá na cara, tá óbvio isso. Eles não são criaturas isoladas, mas só agora que a Monarch percebeu isso. Mas assim como as baleias possuem cardumes e organismos que vivem ao redor dela, os titãs podem ter espécies menores que coexistem com eles. Então ainda não fica explícito se essas criaturas são crias, são filhos do Titan X, algum tipo de casta, ou então outro tipo de criatura vivendo em simbiose, que a gente já sabe que acontece tanto no Monsterverse quanto, por exemplo, em Círculo de Fogo. E é muito legal enxergar essas criaturas com outros olhos. Eles não são apenas monstros gigantes, eles são o centro de cadeias ecológicas inteiras. Outra revelação importante é que a Monarch ainda entende muito pouco sobre os titãs. Mesmo com tecnologia avançada, a organização quase perde o controle da situação várias vezes. Isso reforça uma ideia recorrente do Monsterverse. Os humanos estão tentando estudar forças naturais que são muito maiores do que eles. E por fim, o episódio também estabelece o principal antagonista da temporada. Titan X parece ser uma criatura marinha inspirada em animais abissais, e também em divindades mitológicas, como o Kraken e os Cestos, por exemplo. A conexão daquele povo da ilha com o Titan X é o maior mistério da série até agora. E desvendar isso será crucial para entendermos de uma vez por todas os titãs. É engraçado como ao longo das culturas, vários titãs foram adorados, como o Kong e o Godzilla, por exemplo. E agora sabemos que o Titan X também tem sua adoração. E é interessante entender e perceber que esses povos muitas vezes são poupados por esses enormes titãs. Mas por quê? Agora vamos para um extra, já que eu mesmo cometi um erro no vídeo anterior. Então deixa eu explicar para vocês um conceito importante que está ligado a essas duas temporadas, o Axis Mundi. Na mitologia, esse termo significa eixo do mundo, um ponto que conecta diferentes níveis da existência. Dentro do Monsterverse, esse conceito é usado para explicar a zona intermediária entre a superfície e a Terra Oca. A Terra Oca já foi explorada em Godzilla e Kong, mostrando um ecossistema gigantesco. Já o Axis Mundi é uma espécie de região de transição entre esses dois mundos, um lugar onde a energia titânica se concentra. Criaturas desconhecidas podem existir e fenômenos estranhos podem acontecer. Um local cheio de portais que conectam esses dois mundos, que transportam os titãs em alta velocidade entre as dimensões, superfície e Terra Oca. E turma, vamos para algumas teorias para o futuro de Monarch e o legado dos monstros, já que com base nesse último episódio, algumas teorias começam a surgir. A primeira é que o Titan X pode estar seguindo rotas migratórias antigas no oceano. Se isso for verdade, ele pode acabar cruzando territórios de outros titãs, e isso poderá gerar confrontos gigantescos no futuro da série. Outra teoria é que as criaturas menores funcionam como sensores biológicos, ou seja, o titã pode usar esses animais para localizar presas
e também se comunicar em vários lugares ao mesmo tempo. É como se ele usasse os monstros como celular e GPS e comunicador ao mesmo tempo. É bizarro. E existe uma terceira possibilidade ainda mais assustadora. Se o Titã X veio de uma região desconhecida do planeta, isso significa que outros titãs daquela mesma espécie podem existir. E se mais deles começarem a surgir? É aí que o equilíbrio da Terra estaria completamente ameaçado. E a conclusão é que o segundo episódio da nova temporada de O Legado dos Monstros não traz apenas um novo monstro colossal muito legal, mas expande o universo da franquia e mostra que os titãs fazem parte de um sistema ecológico muito maior. E deixa claro que a humanidade ainda está muito longe de entender essas criaturas. Se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha e se inscreva no canal. Um forte abraço e até logo! No Mistério TV a criatura ganha voz. Dinossauro híbrido lutando entre nós. T-Rex mutante pronto pro embate armado. Do espaço profundo ao horror do cinema. Predador na selva, Xeno na escuridão. Kaiju desperta causando destruição. Se é mistério, criatura ou conspiração, aperta o play e mergulha na escuridão.